Nós vamos dar início ao nosso encontro da noite de hoje e, como sempre fazemos, vamos ler uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que diz assim para a gente. Nos cumprimentos, responda, vou bem. Não fale, vou mais ou menos. Ou então, vou levando a vida. Muito menos, vou mal. São expressões negativas, indicam que você está insatisfeito com a vida. Diga, vou bem, estou com saúde ou estou feliz. Mostre-se em paz, assim você inicia uma conversação construtiva. A sua disposição predispõe quem ouve a ser positivo, impede o negativo. Faz nascer as soluções verdadeiras, cria harmonia, marca um bom início, sinal de final feliz. Mostra alegria e paz. Mostrar alegria e paz é garantir um diálogo sadio. Então, está mostrando aqui para a gente, né, a importância do nosso pensamento positivo, de nós afirmarmos coisas positivas, né? E isso nos levanta, nos ajuda a nos mantermos mais equilibrados, com mais saúde, mais dispostos. Então, vamos começar a praticar esse pensamento positivo, essa harmonia, essa alegria. E damos graças a Deus, graças a Jesus, por estarmos mais uma vez reunidos nesta casa, que, como eu sempre digo, ela sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor, desde o momento que entramos lá no portão. E aqui nós somos agraciados com os ensinamentos da doutrina espírita, com as bênçãos do nosso mestre amado, e conseguimos sair daqui revitalizados, com mais entendimento de tudo aquilo que o nosso mestre já nos trouxe há tanto tempo atrás. Então, que possamos ter uma noite de muita paz, de muita harmonia, que nossa inteligência seja ativada para captarmos tudo o que nos será passado na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e abençoe especialmente o nosso irmão Marcos Luiz, que vem nos trazer os esclarecimentos da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria que aqui estamos, nessa casa irmã e amiga, justamente que abre as portas para a gente poder estudar e pensar um pouco melhor, não é? Nós que vivemos em nossa vida de provas e expiações, não é isso? E com muita luta. Se eu perguntar agora, quem tem vida fácil aqui, pode levantar o braço. Mas desencarnados não pode, porque aí só vale encarnados, né? Então é isso aí. Então ninguém tem vida boa, vida fácil, né? A gente tem sempre que lutar por alguma coisa. E esse é o mundo que nós estamos. Então quem acha que veio aqui para passeio tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Então, só que a gente não consegue entender ainda que essas lutas têm uma finalidade. Uma finalidade. E aí, quando propus na nossa irmã de nós pensarmos um pouquinho mais sobre esse momento de escolha. Nós sempre ouvimos falar sobre transição planetária, mas o que isso significa? Não é? E qual é a minha postura, o meu papel? O que eu preciso fazer para não perder esse trem? A gente não pode perder isso, não é? Só que aqui a gente pegou alguns slides para a gente sintetizar, poderia falar, mas eu gosto de trazer a imagem, porque a gente acaba fixando mais, né? A imagem diz mais que muitas palavras. Certamente aqui durante 50 minutos, né, se eu perguntar daqui a 15 minutos o que foi dito, ninguém sabe dizer, né? Mas a imagem fica registrada. Então, por isso eu vou contar com a imagem. A gente vai falando e eu vou apresentando as imagens, ok? Vou começar por aqui. E aí nós temos ali,
terra renovada, transição e terra atrasada. E o que significa isso? Nós vamos compreender que essas situações todas que ocorrem no mundo não é por um acaso. Tem uma razão de ser, né? Eu estou na frente de vocês aqui? Então vamos lá. Apertar aqui, deve ser para cá. Isso. Antes disso, a gente vai precisar relembrar o que vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando a gente fala de transição do mundo, não é? Então, Kardec, didaticamente, dividiu o universo em 5 mundos, né? Então, nós temos, antes disso, né, na verdade, mundos superiores e inferiores, mas os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, né? Provas, expiações, ou expiações e provas, onde predomina o mal. Nós temos dúvida disso? Né? Predominar não significa que só existe o mal, né? Então não é só isso. Mas nós vemos aí, né, e os noticiários que não deixam a gente enganar, que tem muita gente ainda complicada, agindo contra a lei de Deus. Isso é uma verdade? Não é verdade? Então a doutrina espírita vem nos ajudar a entender sobre isso. Por que isso está ocorrendo? E por que eu estou aqui ainda, né? Então, depois disso, é o mundo de regeneração. Ali, ó. É um mundo de transição, mas ele exige da gente aquele esforço constante. Então a pergunta é: será que nós já temos esse esforço constante em ser melhor? Não precisa responder nada, que eu não quero ser testemunha, certo? Então, vamos lá. Então, é esse o pensar. Será que nós estamos no esforço constante em nos tornarmos melhores? Essa é a pergunta, não é? Ou a gente, como diz Mário Cortella, ou a gente faz o possível. A gente faz o melhor ou faz o possível? O possível? Né? Possível, né? Isso. E aí Mário Cortella diz assim: o possível significa assim, ó, se der eu faço. E aí? Agora o melhor significa capricho. Veja, vamos pensar. Lembremos de nosso momento, apaixonados, né? Tanto as meninas quanto os meninos, quando ia fazer aquele encontro, ou as meninas oferecerem um jantar ou um lanche para o menino, para os namorados, fazia o possível ou fazia o melhor? Hã? Fazia o melhor, é isso. Então, você se dedicava tudo para fazer ali, né? Então, era o seu melhor, não era o possível. Mas, no nosso trabalho, a gente dá o melhor ou faz o possível? O melhor? Não sei quem mora em condomínio, né? Mas quem mora em condomínio faz o possível ou dá o seu melhor? Nas reuniões de condomínio, será que eu vou em todas? Não é? Então, olha só, no nosso contato no meio social, nós fazemos o possível ou fazemos o nosso melhor? Possível? Não é? O melhor, até Mário Cortella coloca, né? Que o melhor é fazer o seu melhor, enquanto você não tenha melhores condições para fazer melhor ainda. Olha só. Então não fica só no seu melhor. Você fica aguardando melhores condições para fazer melhor ainda. Então, aí eu pergunto: normalmente a gente faz o melhor ou faz o possível? Não precisa responder. É aí que tem que pensar, né? Porque se a gente deseja passar nessa transição, passar nessa prova, a gente vai precisar entender qual a diferença
o melhor ou o possível? E aí, o que na verdade a gente está querendo é aquilo ali, ó. Está num mundo feliz, predominância do quê? Predominância do bem. E isso interessa a gente. Não interessa? Isso interessa. Interessa a gente. E o que significa esse mundo? Então, olha só. Kardec fez uma entrevista com um morador de Júpiter, que é considerado um mundo feliz. Olha, morador de Júpiter, né? Então, certamente, vocês já ouviram falar, que outros companheiros já disseram, e até eu também já falei algumas coisas aqui. Mas só para deixar com água na boca, então, olha só. Do estado físico do globo, Kardec pergunta, pode-se comparar a temperatura de Júpiter a de uma de nossas latitudes? A resposta, não. A temperatura de Júpiter, como é que é? Ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. Então a pergunta, será que tem ar-condicionado ou ventilador em Júpiter? Não precisa. Olha, sem frio e sem calor. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que mais? O estado físico dos habitantes são maiores do que a gente, tem o mesmo formato físico, né? Mas muito mais embelezados. Aí quem tiver dúvida disso, é só pensar no Homem das Cavernas, né? Está lembrado? Aquela coisinha peluda, que você não sabia quem era macho, quem era fêmea, né? Será que hoje nós nos parecemos com eles? Ficaram na dúvida por quê? Não entendi. Isso é perigoso. Não é? Então, olha só, nós somos, hoje estamos, os nossos corpos são muito mais belos do que no brucutu das cavernas. Muito mais. Então, a tendência qual é? Quanto mais elevado, mais belo. Não é? Não quer dizer essa beleza aqui na Terra, porque a gente se confunde muito. A beleza aqui na Terra é prova. Às vezes você está diante de um corpo bonito, mas a pessoa é feia. Não é isso? A gente vê aqueles modelos, mas quando você observa uma entrevista que a criatura está dando, você fala, Jesus do céu, que pensamento horroroso. Não é? As artistas, atrizes e tudo mais. Você fica assim, meu Deus do céu, que coisa é essa? Né? Melhor de boca fechada. De boca fechada dá para apreciar, mas quando abre a boca, pelo amor de Deus. Por outro lado, tem pessoas que não são bonitas aparentemente, mas são pessoas bonitas de você ficar perto, de você entrar em contato, não é isso? Não é? Um exemplo que nós tivemos disso foi Chico Xavier. Chico Xavier era bonito? Era horroroso, não é? Mas olha só, todo mundo queria ficar perto dele. Todo mundo queria ficar perto dele. Isso, não é isso? Então, olha, nós buscamos a beleza exterior, mas, em verdade, qual é que sobrevive? A exterior ou a interior? Interior. Porque quando está novo, está tudo em cima. Mas quando o tempo vai passando, as coisas ficam embaixo. É uma verdade isso? É verdade. Mas para que isso? Para a gente entender que nós não vivemos, nós fomos criados para viver neste corpo. Este corpo é temporário. É só um instrumento. Só isso. Não é? Se é bonito, se é feio, é um instrumento. Como é que eu vou lidar com a feiura e como é que eu vou lidar com a beleza? Eu vou me corromper? A riqueza e a miséria? Como é que eu lido com isso? Então, o Espírito pede para vir nesta situação. Né? Temos lá, na obra O Céu e o Inferno, espíritos ali que pediram para vir na miséria. A própria Condessa Paula, antes dela vir com a prova da beleza, o que ela falou? Eu me estruturei muito nas provas da miséria e privação, para eu aprender a dar valor o que tem valor. Né? Porque a gente se ilude.
Então a gente acredita que tem as coisas, mas como assim tem? Daqui a pouco você não tem. Então, para a gente poder ter certeza que a gente não tem nada, lá na rua, quando a gente ouve assim, a seguinte expressão: perdeu. Aí eu digo, opa, então, se alguém vai levar, é porque não era meu. Era emprestado. Eu estava administrando. Só que agora o outro levou. Não é? Eu tive vários episódios com carro. Inclusive já acabei com 4 carros, né? 3 com acidentes assim complicados. Eu não sei porque ninguém mais quer carona minha, né? Mas não sei porquê. Mas vamos lá. Aí, então, é que eu não aprendi a dirigir dormindo, né? Só aprendi a dirigir acordado. Então, vamos lá. Aí, um desses episódios foi o carro roubado. Eu estava tendo uma intuição, né? Um pressentimento de que iam roubar meu carro. Só que o problema não era roubar o carro. O problema era levar o meu filho junto. Falei, Jesus, essa prova não vai dar para passar. Ver o meu filho indo embora sem fazer nada, certamente eu vou fazer. Né? Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou. Eu ficava vendo assim, na minha mente, eu vi o rosto do meu filho ir pelo para-brisa, né? O traseiro, o vidro traseiro. E eu falei, não vou, esse não dá para suportar não. Né? E aí, participando do primeiro encontro de Jesus, falando sobre a família, lá no Leon Denis, eu estaciono o carro, aí eu vou fazer o lanche. Quando eu pego a bandeja e boto assim, cadê o carro? Eu acho que eu vim de carro. Aí eu boto a mão no bolso, aqui tem a chave. Eu botei o carro ali. Aí eu acabei de lanchar, aí desci, cadê o carro? Que eu não vi o carro. Aí o vizinho lá falou, levaram o carro. Levaram o carro? Ah, que bom que levaram o carro. Com certeza o morador lá não entendeu nada, né? Esse cara acabou de ser roubado, ele está falando que bom, né? Aí eu fui a pé para a delegacia, assim, com maior tranquilidade, né? Um passo lento, assim. Por quê? Porque iam levar de mim o que para mim era muito mais precioso, o meu filho. Não é? Isso. Então levaram, eu dei entrada lá, 15 dias depois entraram em contato comigo na delegacia. Acharam o seu carro? Eu falei, não, acharam o carro. Mas graças a Deus não veio mais a impressão. Então, olha só. Né? Então a gente não para pensar que aquilo que estão levando a gente tem um benefício. Aparentemente é uma perda, né? Uma perda material. Mas o que foi evitado naquela situação? Um acidente grave, né? Um roubo em que a pessoa acaba atirando em você. Então, olha só, quantas coisas, benefícios. E a gente não dá conta disso, não é verdade? Então, tá lá. Aí, sobre o corpo, ele fala, e aí olha que coisa interessante. O corpo lá é transparente. O corpo é transparente. O corpo não esconde o espírito. Aqui eu estou escondido, né? Vocês não estão me vendo, vocês estão vendo só o meu corpo. Concordam comigo? Não é? Quem sou eu? Vocês não sabem. Mas lá em Júpiter, dá para ver o espírito através do corpo. Olha que interessante. Né? Então, pensar, será que isso é tão interessante para a gente nesse momento? O que vocês acham? Não? Né? Então, querem ter uma certeza disso? Se agora desse um apagão, apagou tudo, ninguém viu mais ninguém, e acendesse a luz, todos nós estaríamos sem a roupa do corpo. Qual seria o movimento assim natural? Esconder parte do corpo que a gente não gosta, né? E não quer que ninguém veja. Concorda comigo? Concorda? Tá. Se desse o segundo apagão e agora aparecesse todo o nosso pensamento, tudo que nós fizemos, que estamos pensando, que desejamos fazer de errado, a gente ia se preocupar com o corpo ou apagar esse pensamento? Vocês estão vendo? Por que a gente precisa do corpo para esconder a gente? Né? Na verdade, é uma misericórdia de Deus para conosco. Né? Lá não, lá é transparente. Aí é como um véu que cobre uma estátua. E aí quem gosta de vida longa
quando Kardec perguntou quanto tempo leva. É difícil, mas no nosso século, mais ou menos 5 séculos. O corpo dura 500 anos. Então, quem quer ter vida longa vai para Júpiter, certo? Então, olha lá. Olha, 500 anos, hein? Puxa. Né? E aqui? E aí, há doenças, não existe males. Opa, sem doença? Sem doença. Sem plano de saúde? Sem plano de saúde. Né? Outro tormento para a gente, plano de saúde. Né? Então, a morte lá, ninguém fica preocupado com isso, senta no meio-fio e desencarna. Simplesmente isso, né? Está ali. Vou desencarnar, tchau para todo mundo e poft. Como é que é isso, né? Olha lá. Perguntaram qual seria a missão dos espíritos, ou a tarefa lá, falou que é muito difícil. Seria muito tempo para ele falar o que eles fazem. Olha só, né? Mas algo que a gente podia entender é que eles vêm aqui na Terra ajudar a gente a passar pelas nossas provas. Esses bons espíritos que nos ajudam, eles vêm de outro lugar, não é daqui. Eles já passaram e agora estão vindo ensinar. Olha, o caminho vai por aqui, meu filho, não complica a vida não. Né? E quantas vezes a gente, recebendo a intuição, resolve complicar. Não, eu vou por aqui. Não, vai por aqui, criatura. Não, mas eu quero ir por aqui. Não, faz isso. Aí bota uma pessoa na nossa frente, cai o livro, faz qualquer coisa, né? Mas a criatura resolve fazer. Fala, meu Deus do céu, vai, tá, né? E acaba se complicando mais um pouquinho. Tem chefes lá? Tem chefes. Chefes, isso? Como é que são escolhidos chefes? Olha só. No seu grau superior de perfeição, ou seja, superior em inteligência e moralidade. Se todos os chefes, comandantes, líderes, qualquer um que liderasse um grupo, fossem os mais superiores em inteligência e moralidade, como é que seria o nosso planeta hoje? Não é? Porque tudo que eles iam fazer para o melhor de todos. Olha só. Então não é o planeta que é complicado, somos nós, né? E aí, lá tem leis? Tem. Há leis penais? Não há crimes, porque não há males. Olha, o mal é desconhecido. E quem faz as leis? Deus as faz. Um lugar que eles só seguem a lei de Deus. Simples assim, né? Simples. Então seria um lugar bom de ficar? Seria um lugar bom de morar? Seria? Aí Kardec faz a pergunta, que aí eu fiquei chateado com esse morador de Júpiter. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para... Mais avançado, hein? Se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? A dos vossos macacos. Coisa feia, né? Mal educado. Né? Então, vejamos. Agora a gente já sabe para que mundo a gente quer, não é? A gente quer ir para o mundo de regeneração ou quer ir para o mundo feliz? Feliz, não é? Feliz. Mas para chegar no mundo feliz tem um patamar. E esse patamar se chama mundo de regeneração. Ok? Então, as dificuldades que a gente passa aqui na Terra, na verdade, são treinamentos que a gente está tendo. E cada luta que a gente vai vencendo, isso vai consolidando em nós a determinação do avançar. Ou seja, a determinação do bem. Ok? Ficou claro aí para todo mundo? Ficou? Então, vamos à nossa maratona. E aí não é o último patamar. O último patamar é esse aí, celeste ou divino, que é a habitação dos puros espíritos. Esse, então, que é o top, né? Nenhuma influência da matéria. Nossa, são os ministros de Deus, a exemplo de Jesus. Ok? Então, olha o que Jesus falou para a gente. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Né? Então, olha lá. Então,
A Terra começou também lá como mundo primitivo. Era a nossa Terra primitiva. Aí houve justamente o desenvolvimento. Olha só o que vai acontecendo. Veja. Então ela saiu da faixa de mundo primitivo e entrou na faixa de expiações e provas. E segundo os benfeitores, foi justamente a vinda de Jesus à Terra que promoveu a Terra para sair de mundo primitivo, onde seria capaz de ouvir a palavra do bem e entender. Né? É o nosso caso. Né? Tanto é que nós estamos aqui hoje. Não é isso? Por vontade própria? Pelo menos espero, né? Tá à vontade própria. Tudo bem? Vontade própria, tá ok. Vamos lá. Ali, ó. Porém, ali, avançada e corrompida. Aí vamos lembrar de Lázaro. O homem souri só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Corrompido por quê? No caminho se perdeu através dos vícios. Né? E esses vícios comprometeram toda a Constituição e criaram necessidades que não são reais. Esse é o nosso nó. Porque isso que eu estou falando para vocês não é compreensível? Não é? Então, é fácil de entender. Agora, a questão é colocar em prática. E aí a gente vai ver qual é a dificuldade. Por que a gente tem essa dificuldade de colocar em prática? Olha lá. Então, a Terra está aqui. E aí começou de novo o processo para ir para a regeneração. Então, nós temos aqui, ó, terra atrasada e terra renovada. Isso. Olha lá. Então, lá na Gênesis, Kardec traz, os tempos são chegados. E aí? A terra está mudando. Já perceberam isso? Quem tiver dúvida, alguma dúvida? Olha só, Turquia, região serrana, Havaí, Brasil, olha quantas coisas estão acontecendo no planeta. Percebe? E que a gente chama de flagelos, desgraças, desastres naturais, são tudo naturais. Isso não é guerra não, são desastres naturais. Até incêndio, ó, né? E aí, tsunami. Melhor, tsunami não. É o tornado aqui, ó. Furacões. Ali, ó. Então, é sabido no mundo, né, através dos pesquisadores, que as catástrofes no mundo estão aumentando. E aí, quando Kardec perguntou aos espíritos, na 737 do Livro dos Espíritos, né, qual o objetivo disso? É de transformar a humanidade. Mas por que tem que ser desse jeito? Porque, olha só, justamente, não vimos na pandemia? Quando a gente observa que não tem algo que a gente não consegue dar conta, a gente observa a fragilidade que nós temos. Isso é uma verdade? É. Então, se nós somos frágeis, alguém tem que cuidar da gente. E quem é que cuida da gente? Quem? Deus. Não é? Então, lá na questão 650, o homem, quando reconhece a sua fragilidade, se dobra perante aquele que o pode proteger. Então, o nosso problema é estar distante de Deus, com o orgulho. Né? Então, lá. E aí, expiações e provas tem um porquê, uma missão dessa faixa evolutiva de mundo, onde nós aqui, Santo Agostinho colocou que a Terra é um lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Olha só, né? Rebeldes à lei de Deus. Não sei o caso de vocês, mas Jesus, eu ainda me percebo rebelde. Né? Quando eu quero fazer um negócio que não tem que fazer, por que eu estou teimando com aquilo ali? Né? A gente não teimoso. Né? A gente teima com alguma coisa que não tem que fazer. E por que está teimando? Aí tem o quê? Consequências. E aí? Nós temos que lidar com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Nós vimos ali o quadro, não é? Ninguém promoveu aquilo. Mas Deus está fazendo isso justamente para nos castigar? Não.
o planeta está se ajustando para ele entrar no mundo regenerador. Só que quem é que está no planeta? Somos nós. E aí acaba fazendo o quê? Nós passamos pela prova ou expiação nesse movimento planetário. Ali, ó. Antes disso, ali, ó. E tem um objetivo: desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. Né? Da inteligência fica fácil a gente entender, né? Que a gente tem que sobreviver. Logo, as inteligências começam a se organizar para sair daquela situação. Foi o caso da pandemia. Todas as inteligências do mundo estavam pensando em como sair daquilo ali. Não foi isso que nós presenciamos? Então é isso aí. Lá no Japão, estrutura inteligente, o edifício balança, de tanto terremoto lá, né? O edifício balança, mas não cai. Então, olha só, ele conseguiu, através da inteligência, criar um mecanismo para evitar mais destruição. E é esse o caminhar nosso. E as qualidades do coração? É justamente por conta da perversidade dos homens. Por enquanto, nós estamos horrorizados com a violência do mundo, mas ainda não estamos horrorizados com a nossa violência. Né? Culpamos o outro, mas o outro só tem força porque eu penso mal. Se todo mundo pensasse bem, o mal fugiria, envergonhado. Né? E aí a gente vê isso como? Quando tem um sequestro, e aí as pessoas ficam torcendo para quê? Para acabar tudo bem? Ou para matar o sequestrador? Veja, olha o nó que a gente ainda promove, né? Sem perceber. E aí a pergunta: quem irá e quem ficará? Ali, avança ou não avança? Né? A dinâmica do sinal do trânsito. Já falei isso para vocês, não já? Já falei? Ali, ó. Antes disso, a gente precisa saber, né? Onde a gente está e para onde a gente quer ir. A gente não pode perder isso de vista. Vejam só. Homem, qual é o teu propósito? Se eu estiver indo nessa direção, se eu perguntar para vocês, eu estou indo para a direção certa ou errada? Nessa direção aqui. Qual vai ser a pergunta que vocês vão fazer? Para onde você quer ir? É isso? Não é? Então, vamos supor que eu queira ir para o segundo andar. Segundo andar aqui, né? Segundo andar. Indo nessa direção, estou na direção certa? Indo para lá? Eu não sei se aquela porta dá no segundo andar, dá? Dá no segundo andar aquela porta? Da sobe escada? Então eu estou na direção certa. Não é? Então, veja. E aí a gente começar a pensar. Primeiro eu tenho que saber para onde eu quero ir. Porque senão, eu entro naquela música, né? Deixa a vida me levar. É isso. Não é? Fica um barco à deriva. E aí eu preciso dar um destino para mim. E aí o mundo regenerador. Essa é a transição. Mas nós já vimos os mundos felizes, não queremos um regenerador, não é verdade? Então ali, ó. Só que o ponto-chave aqui para a gente é isso que Santo Agostinho falou aqui, ó. Não avançar é recuar. Lá, a palavra de amor está escrita em todas as frontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Ó, relações sociais. Consciência coletiva. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, seguindo suas leis. Aí a pergunta é, nós já estamos assim, já bem disponíveis a seguir a lei de Deus? É dentro do nosso interesse, né? Ainda. Né? Só que então a gente precisa entender que esse interesse aí pode nos complicar. Ali, ó, terra renovada e atrasada, logo é o nosso momento de escolha. No sinal, trânsito, quando acende o verde, significa o quê? Avança ou não avança? Avança. Quando acende o vermelho, para ou não avança. E o amarelo? Tem alguns companheiros que falam assim, aí que eu corro.
Falei, meu Deus. Aí você corre, o outro avança, o sinal dá o quê? Acidente, criatura. Então, veja só. Então, esse é um momento perigoso. É um momento que a gente tem que estar muito atento. Qual vai ser a nossa escolha? Ali. Não é isso? Avança ou não avança? Esse é o momento. E aí, para entender quando avança, está ali em cima, ó. Consciência coletiva. Fundamenta-se na fraternidade e na caridade. A humildade, todos são importantes, e a caridade girar para fora de si. Não é? Girando para fora de si é o quê? Se preocupar com o outro. O outro. Diferente da terra atrasada, que a prioridade qual é? O interesse pessoal, né? Minha mãe mineira ensinava a gente, quando era pequenininho, quando a gente ficava brigando lá com o irmão, e ela falava, olha, isso aí é orgulho. Então tem um lema que é infalível. Farinha pouca, a mãe de vocês também era mineira, pelo visto, né? Então, olha lá. Então é isso aí, farinha pouca, meu pirão. Tem umas criaturas que dizem só o meu pirão, né? Olha só que triste, é isso, é o cúmulo, né? Então tá ali, ó. Interesse pessoal é o sinal mais característico de inferioridade. Então quem gira para dentro está, na psicologia, usamos um termo assim, em si mesmado. Para dentro. E na verdade, sem perceber, ele se aprisiona e se complica, se envenena, né? Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem 11, o que ele fala? O egoísmo, esse monstro devorador de todas as inteligências, é esse filho do orgulho. Monstro devorador de todas as inteligências, né? Se nós estivéssemos numa aula, né? Acho que estamos conversando com uma palestra, mas tivesse uma aula, daria para fazer essa dinâmica. Observar a mão, aí vai aproximando a mão, o máximo que você puder até tocar no nariz. O que você enxerga? Não enxerga nada. Aquelas linhas que você enxerga assim longe, você não enxerga no nariz. Se você estiver olhando para o seu umbigo, você não vê o que está na sua frente. Então, quando a gente gira para dentro, a gente perde tudo que nos proporciona o crescimento. Veja. Monstro devorador de todas as inteligências. E filho do orgulho. Se eu sou o mais importante, logo o interesse mais importante é o meu ou do outro? O meu, não é? Ali, ó. E aí, tá aí. Esse é o mal. E a gente faz isso contra o outro, contra Deus e contra nós mesmos. Santo Agostinho trouxe para a gente, lá no Livro dos Espíritos, 919A. A gente faz contra a gente. Toda vez que a gente acerta o outro, a gente está acertando a gente. Lei de causa e efeito. Se eu semeio um caroço de limão, eu colho o quê? Jabuticaba? Vou colher o quê? Tem certeza? Não é? Então é lei de causa e efeito. Deus apresenta a gente a lei que rege o universo. Imutável. Então, todas as vezes que eu fizer alguma coisa para alguém, isso tem retorno. Lei de causa e efeito. Ah, tu tem só que pensar em mim. Já era, né? Porque agora você vai encontrar uma montoeira de gente que só pensa em si também. Se tiver dúvida nisso, então o que você estiver pensando em fazer, pensa assim, se o mundo todo fizesse isso que eu quero fazer, então vamos pensar. Dá um exemplo aí de coisas ruins. Simples. Eu jogar o papelzinho no chão. Se o mundo todo jogasse papelzinho no chão, o que aconteceria? Caos. E a gente já vê isso com as enchentes, já vê isso, né? Não é? Então, qualquer ação generaliza. Se eu tentar ajudar minha irmã aqui, se todo mundo ajudasse um ao outro, como é que ficaria o mundo? Melhor ou pior? Melhor. Então, essa ação é positiva. Ok? Tá? Olha lá. O raio do orgulho, né?
necessidade factícia do poder, do controle, do domínio, essa da posse, o apego é tudo que é material, e a vaidade, necessidade de reconhecimento público. Então, vejam como a minha aula é melhor, vejam como o meu trabalho é melhor, vejam como o meu filho é melhor. Tudo para a criatura é melhor. E você começa a conversar com a criatura divina, falando até de um problema seu. A criatura te corta e começa a falar do problema dele. Já aconteceu com vocês isso? Com o vizinho? Com o vizinho. A gente não faz isso não, né? Mas com o vizinho já aconteceu? O nome disso é vaidade. Você não deixa nem o outro terminar. O seu problema é maior. Olha, mas eu tive uma dor de cabeça. Ih, é minha, era uma enxaqueca só. E pasme, Até quando você fala assim, olha, eu fiz uma besteira. Ih, a minha é pior do que a sua. Quer dizer, a criatura quer ser maior até no pior. É uma coisa esquisita isso, mas é uma competição, ali, ó. Aí, então é necessário que a gente passe por provas. Está lá, no Céu e Inferno, Lisbeth, Kardec trabalha isso aqui, ó. Mas é necessário que o Espírito provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que ele fez. Então, isso que nós estamos passando hoje, essa dificuldade toda na realização do bem, o nome disso se chama reparação. E lá no Céu e Inferno, o que significa isso? Arrependimento, expiação e reparação. Apagar aquela falta que nós cometemos da nossa ficha reencarnatória. Apagar, sabe? Não importa a besteira que a gente tenha feito, o mal grandioso que a gente tenha feito, a gente pode apagar. Gente, apagar. Não é pagar, tá? Pagar é outra coisa, Tem algumas crenças religiosas que alguém tem que pagar. Mas a gente não paga nada, que Deus não cobra. Então, outras crenças assim, então você paga o diabo. Mas você paga o diabo, o que acontece? Aí o diabo repassa para Deus. Ih, Jesus, aí você acabou de fazer um nó. Não, Deus não cobra nada, nada. A gente, na mesa mediúnica, chama de desobsessão, mas é atendimento espiritual, a gente fala isso para os espíritos. Deus não se preocupa com o nosso passado. Mas é verdade? Ele não se preocupa com o nosso passado. Ele quer saber do que nós estamos querendo hoje para amanhã. E o passado? Nós é que vamos nos preocupar com isso. Porque vai ter uma hora que a minha consciência, eu tenho que resolver aquilo que eu deixei no passado. E aí você pede a Deus para resolver. E é por isso que a gente mergulha no corpo para passar por essas provas difíceis que a gente está passando. Então, na verdade, foi um pedido que a gente fez. Nós que estamos aqui na Casa Espírita, hoje, não temos a menor dúvida que nós pedimos. Se não estamos obrigados a estar aqui, podíamos fazer qualquer outra coisa. Por que está aqui ouvindo isso? E me ouvindo, que é pior, Então, significa que pediu. Então, vai lá. Aí, quais as nossas ações que a gente se compromete? Ali em cima, olha lá. Quantas vezes nós estamos numa situação confortável e não observamos o outro que está numa situação difícil? Nós não estamos falando do outro passando fome, Não é só isso, mas qualquer situação. Você vai embora do seu trabalho, aí você observa que seu colega está todo enrolado lá com o trabalho dele. Será que a gente volta para perguntar se ele quer ajuda? Ou é problema dele? Consciência coletiva, interesse pessoal. Ali, aqui embaixo, olha o pai. Está interessado lá no assunto que ele quer, lá. Mas olha só, a filhinha está trazendo coração. Não era só dar um tempinho só e dar atenção àquela criança? Percebe? São coisas simples, mas veja, o que Jesus falou para a gente? O coração, a boca só fala o que está cheio o coração. Então, reconhece a árvore pelos seus frutos. Então, são as nossas ações que denunciam o que nós temos dentro.
O que nós temos dentro? Por que as pessoas, né, as famílias, estão dando celulares para as crianças de 3 anos? E às vezes é menos. Como é isso, gente? Não conversa mais. Chega no shopping, a criança está lá e os pais conversando. Não foi passear com a família? Então dá atenção à família. É o seu momento. E se fosse o último momento da sua vida presente? Imagina desencarnando, e aí você vê na tua telinha, o último momento seu, você no celular e largando o celular na mão da criança. Não é? Ali, ó. Deus não vai perguntar para a gente se a gente teve vários guarda-chuvas, né? Não vai perguntar. Mas olha só, você observou que o seu companheiro estava na chuva? Interesse pessoal, consciência coletiva. Né? Ali, ó. Abrir mão da sua proteger, né, para amparar o irmão. Ali, ó. Serviço de ajuda, né, aos moradores de rua. E é interessante essa foto aqui, ó. Porque, em verdade, quando a gente faz para o outro, está fazendo para quem, gente? Sim. Né? Um sentimento de generosidade atrai outro sentimento de generosidade. Você vibra em outra faixa evolutiva. Ali, ó. Quantas vezes a gente não observou que estava queimando vaga? E aí? Será que a gente observa isso? Na hora que vai estacionar? Será que a gente sai do carro para ver se o carro está no lugar certinho? Ou o buraco que a gente encontrou, a gente encaixa e vai embora? Outra coisa comum. Será que a gente deixa o carrinho abandonado no estacionamento? Ou leva o carrinho onde pegou? Aí o irmão fala assim, mas peraí, mas se eu botar lá, o funcionário vai perder o emprego. É isso? É isso? Bom, se for esse o pensamento, sem problemas. Você fica na terra atrasada que vai ter uma montoeira de gente precisando de emprego. Em situações no trânsito, às vezes a criatura força uma passagem ali e a criatura acelera e quase bate no outro lá para o outro não deixar entrar, né? Não é o nosso caso aqui, mas o caso lá do povo lá fora. Então, veja só, por quê? Não, se eu deixar entrar, é por isso que ele faz, porque todo mundo deixa. Já ouviram esse discurso? O vizinho fala isso, né? Não há problema. Na terra atrasada tem um montão de gente desejando ser educado. Então fica com eles na terra atrasada. Qual o problema disso? Nenhum. Né? E aí? Condomínio, então. Atitude antissocial no condomínio. Como a gente trata os funcionários? Então, ponto-chave para a gente. Consciência coletiva. Estou pensando em mim ou estou pensando em todos? Né? 629 do Livro Espírito. Pratica o bem quem tudo faz pelo bem de todos. Não é só o meu bem, ou naquilo que me interessa. Então, nós estamos falando de algo que a gente se complica. O orgulho, já vimos, uma vez mais importante, né? O interesse é o mais importante, nasce o egoísmo. E aí a pergunta é, você se percebe orgulhoso, egoísta e vaidoso? Não responda. É só para pensar, tá? Não precisa responder não, tá bom? Ali, ó. E aí, interesse pessoal, como eu falei, volta a questão lá do poder, da posse e do reconhecimento. E aí nós temos agora, a Terra está mudando, nós já vimos isso. E aí, terra renovada ou terra atrasada? Então, como é que a gente sai desse nó? Então, são 3 movimentos que a gente já pode investir. Então, não adianta pensar assim, eu quero deixar de ser egoísta, quero deixar de ser orgulhoso, quero fazer o bem de todo mundo. Não vai dar certo, criatura. Não é? Não vai dar certo. Então, comece com um pouquinho. Um passo de cada vez. Qual é o primeiro passo ali que nós estamos vendo? Qual é? Conhecimento de si mesmo. Você se conhece? Você se conhece? Se você não se conhece, a sua escolha
vai ser acertada ou vai ser errada? Vai errar, não se conhece. Quantas vezes a gente vai ao shopping ou determinados lugares e volta para casa e chega em casa e fala assim, por que eu comprei isso mesmo? Vocês já passaram por isso? Eu comprei isso aqui por causa de quê mesmo? Não sabe. Né? Foi no comportamento de manada. Vou comprar, mas depois eu vejo para que serve. E aí? Ali, ó. Conhecimento de si mesmo. Então eu preciso me conhecer, e aí tem Santo Agostinho dá cola para a gente, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Outro, o esforço constante para ser melhor. E aí a nossa conversa inicial, eu faço o possível, eu faço o meu melhor. Né? Então vai dar para agora dizer assim, eu faço o possível, eu faço se der. Não dá, porque agora eu estou falando o quê? Da minha passagem. Ou eu ganho essa passagem e vou embora, conquisto essa passagem e vou embora, ou eu fico aqui na terra atrasada. Agora é comigo. Não é com o vizinho, presidente da república, nada disso. É comigo. No momento ali simples, como eu falei ali, ó, o estacionamento, queimar a vaga, deixar o outro complicadinho passar na frente, deixar o carrinho fora do lugar, no supermercado caiu uma mercadoria ou uma mercadoria no chão, abaixa para pegar e botar no lugar. Então é simples, são ações simples e que a gente vai observando, mas fazer o melhor, né? E aí, o terceiro é o quê? Boa vontade, permanente em ser útil. Aí parece discurso religioso, né? E aí vi uma entrevista muito interessante com os empresários, até uma. Ela falou o seguinte, qual é o propósito de uma empresa? Aí o que a gente pensa? Lucro, né? O propósito de uma empresa é lucro. Errado. Por que errado? O propósito de uma empresa é ser útil. Porque sendo útil, o que vai acontecer? As pessoas vão comprar. Comprando vai ter o quê? Lucro. Então o propósito da empresa é ser útil. Você tem que olhar para o produto e falar assim, eu preciso disso. Isso vai me ser útil. E aí ela vende. Então o lucro é apenas consequência, não é causa. Então se a empresa que lida com dinheiro, lucro financeiro, uma série de coisas, se preocupa com isso, por que nós, que queremos ir para um mundo melhor, não vamos nos preocupar? Não é isso? Olha lá. Então, o prazer de agir no bem. E aí, a pergunta vem, qual é a sua escolha? Priorizar o interesse pessoal ou caminhar com a consciência coletiva? Minha mãe mineira dizia a gente assim, ó, os incomodados é que se mudem. Já ouviram essa expressão? Os incomodados é que se mudem. Então a pergunta é, você está incomodado? Então, se a gente estiver incomodado, no mundo que a gente está, o que a gente deve fazer? Mudar. Não é? E aí, com a nossa mudança, o que vai acontecer? A gente, de pouco em pouco, vai influenciando o outro do lado. Que influencia o outro. Vocês já viram, na internet, tem uns vídeos muito interessantes, que a criatura tem um comportamento solidário. Aí a outra pessoa vê o comportamento dele, se sente estimulado, né? Porque o bem é contagiante, né? E aí o outro faz no outro, que o outro faz também, que faz também, que faz também, que faz também, que faz também, e aí todo mundo começa a fazer. Mas aí alguns pessimistas vão dizer assim, peraí, mas tem gente que não quer nem saber. Verdade. E o que vai acontecer com essas criaturas? Terra renovada ou terra atrasada? E qual é a nossa escolha? Então, que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça sempre. E que a gente possa continuar com esse ânimo de fazer o bem. E lembre-se sempre, quando a gente faz o bem, a gente está a serviço de todos. De todos. De todos.
não importa a situação. Ser agradável com o outro, né? Ajudar, ser útil. E aí o curso de cuidadores de idosos que nós fizemos agora e terminamos em 16 agora de setembro, nós falamos para as nossas novas cuidadoras. Quando nós atendemos um ser humano, o próximo, nós não trabalhamos para homens, trabalhamos para Deus. Se as condições não forem as melhores ou favoráveis ou as desejadas, peçam para ir embora, mas jamais atendam os seus pacientes de má vontade. Jamais. Faça o seu melhor. E lembrando o que é melhor? É capricho. E o que é capricho? É fazer o melhor enquanto não tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Que Jesus nos abençoe a todos. Sim. Isso, né? E aí, veja, como é que Kardec e os Espíritos trazem isso? Eu pergunto ao nosso irmão, né, nesse minutinho que já não tem mais, né? Mas posso responder? Posso? Né? Então o irmão colocou uma pergunta muito séria, muito própria, né? Tem companheiros que já reencarnam, já predispostos a fazer o bem. Outros, não. Né? A impressão que dá, a predisposição dele é fazer o mal. Não é? Então, aí vamos ver lá o que é mal e bem. 629 e 630 do Livro dos Espíritos. Né? Bem é tudo que é conforme à lei de Deus. Mal é tudo que é contrário. 614. A lei natural é a lei divina. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. O dia que a maioria na Terra realmente levantar a bandeirinha do bem e desejar fazer o bem, esses irmãos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esses irmãos, que ainda irmãos nossos, mas espíritos atrasados na lei de Deus, serão levados para mundos inferiores. É uma escola em que eles vão ter que aprender outras lições no nível deles, para eles poderem merecer estar no mundo melhor. E nós precisamos, então, vê-los como provas de determinação no bem. Isso é importante. E aí, nesse movimento, a gente vai estar ajudando, dando um exemplo para ele. Porque quando a gente atende irmãos na mesa mediúnica, a gente pergunta assim, mas ninguém nunca falou isso para você? Né? Aí um amigo, quer dizer, um companheiro lá que nós estávamos atendendo, ele falou o seguinte, não, ninguém nunca falou isso para mim, não. Falei, mas pensa aí, numa mãe, num pai, eu já abri assim, porque às vezes complica, né? Pensa na mãe e no pai. Esses eram piores do que eu. O Espírito falou. Só que o amigo espiritual falou, e tem alguém. Eu falei, pensa em alguém fora da família. Vou conversar com os outros, e você vai pensando. Ô companheiro, não, esse aí que falou, você falou, que eu conheci, que está falando essas coisas que você está falando, pode ter sido um pipoqueiro? Aí eu, claro. Ele, mais um pipoqueiro? Ele estranhou. Aí a pergunta eu faço, quanto tempo levou o pipoqueiro para falar do bem para aquela criatura? O tempo de encher o saquinho de pipoca. Percebe? Então o bem não é desperdiçado. Aquele lá, mesmo teimoso no mal, ele vai sair com essa semente. E um dia, não importa o tempo, pela questão 1006 do Livro dos Espíritos, tardia pode ser a vontade, mas cedo ou tarde ela virá, pela irresistível necessidade de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Respondi? Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço.
Boa noite, meus irmãos. Sempre trazemos, toda segunda-feira, esse momento de reflexão, de uma forma muito carinhosa, muito amorosa. Nós estamos aqui lembrando das orientações de Jesus. E hoje a pergunta é muito forte, Qual está sendo a nossa escolha diante da vida? Diante do desafio que sofremos no dia a dia. A vida, nós temos uma série de escolhas, uma série de caminhos a seguir, de acordo com a nossa vontade, E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então está na hora de repensar um pouquinho e amansar o nosso coração, Então que Deus nos ajude. Sozinho fica difícil, então precisamos de uma casa como essa, precisamos de orações, precisamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos nossos anjos da guarda, para pedirmos forças, para fazermos melhores escolhas, caminharmos melhores na terra, E hoje, com muita alegria, nós escolhemos estar aqui, Escolhemos estar numa casa como essa, refletindo, absorvendo ensinamentos. São sementes que vão ficar dentro de nós, talvez para o futuro próximo ou futuro mais longe, Mas vai ficar, tudo aquilo que nós escutamos aqui hoje vai ficar no nosso coração, com certeza. Então, nesse momento, nós fizemos essa escolha de estarmos aqui e trabalharmos no bem, que eu sempre falo aqui, todos nós aqui somos trabalhadores de Jesus, estamos formando energias, vibrações que vão se espalhando em torno de nós e estamos então, como o Marcos falou, jogando para fora, Fazendo com que as nossas energias boas, que nós já desenvolvemos em nossos corações, em nossa mente, possa se expandir. E vamos unir as nossas energias agora, orando pelos nossos irmãos que desencarnaram. Quem é que não tem um parente do outro lado da vida e nós temos a certeza que eles estão vivos, que eles estão recebendo o nosso carinho, o nosso abraço agora, através da nossa mente, através do nosso pensamento, nosso sentimento. Com certeza vai chegar aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele avô, aquela avó, tanta gente que nós temos do outro lado da vida, Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e formar uma energia linda, maravilhosa, que vai ser distribuída para todos esses irmãos. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, e especialmente pedimos aqui pelo nosso Sebastião Soares da Silva, que tem 1 ano que desencarnou, que Deus abençoe esse irmão, que ele continue a sua caminhada de luz no plano espiritual. E também o nosso irmão André Marco do Sacramento Gomes, tem 29 anos que desencarnou, faz hoje, dia 25, era um jovem, desencarnou bem jovem, e hoje já tem 29 anos que ele passou para o outro lado da vida. E a sua amiga aqui presente, lembrando dele, pedindo com muito carinho para que ele seja feliz no plano espiritual. E também o nosso irmão José Wagner Faria Fernandes, desencarnou no dia 24, ontem, que ele seja muito bem recebido, amigo do nosso irmão Fábio, que ele encontre a paz, o amparo espiritual nessa nova caminhada. E nós podemos oferecer para eles o de melhor, que é a nossa oração, o nosso pensamento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-me de todo mal, que assim seja. Ó Pai, de infinita bondade, misericórdia, reúna todas essas energias que nós produzimos aqui para levar a esses corações que nós amamos tanto, para que eles tenham boas escolhas no plano espiritual, que eles sejam muito felizes, muita paz no coração de todos. Graças a Deus. E continuando nas nossas orações, mais do que nunca, aquilo que nós escutamos hoje, é muito importante cuidarmos do asseio espiritual da nossa casa, cuidarmos das nossas palavras, dos nossos pensamentos, que produzem energia onde nós estivermos. Então agora nós vamos fazer as nossas irradiações, é um movimento extremamente importante para nós que viemos aqui em busca dessa paz, dessa harmonia, pedir a Deus que olhe pelos nossos lares, que essa energia bonita que nós temos aqui possa ser distribuída para as nossas casas, para o nosso ambiente de trabalho, para as casas dos nossos familiares, de quem nós amamos, e distribuir o máximo em torno de nós, para a nossa comunidade, para a nossa terra escola querida, que precisa muito que nós possamos mudar os nossos pensamentos para melhor, mudando a energia da nossa terra escola querida. Então, Senhor Jesus, permita que todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação sejam visitados pela equipe de Jesus, levando a essas casas a energia do amor, o despertar para o caminho do bem. Muita luz nos nossos lares, para todos aqueles que precisam desse carinho. E precisamos, tudo isso que o Marcos falou, fala em saúde mental. Mais do que nunca, o mundo de hoje, nós precisamos ficar atentos para mantermos a nossa saúde mental diante dos desafios, das dificuldades da vida. Então, não podemos perder a fé, a esperança, a certeza que Deus está no nosso lado, nos ajudando. Precisamos de saúde mental e saúde física. E recorremos então aos amigos médicos da área da saúde no plano espiritual, que estão distribuindo carinho para nós desde que nós entramos naquele portão. Vamos pedir a eles socorro, ajuda, e eles com certeza vão nos atender. Pedimos por todos os nomes, endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, pedimos que a água do ambiente sejam fluidificadas. Enfim, Senhor Jesus, queremos pedir esse carinho. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Que Deus nos abençoe, traga saúde física e espiritual para cada um de nós. Ajude os nossos irmãos que estão pela rua, nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões. Que essa energia que parte daqui possa ir ajudando, né, por onde ela passar. Obrigado, Pai, por esse momento de grande paz. Vamos agora para o nosso passe coletivo. Vamos receber mais esse carinho do plano espiritual. Bom, estamos, e já iniciamos o mês da primavera e precisamos muito dessa energia da primavera, desse momento de renovação para todos nós. E a gente lembra dessa música. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda, vê as nuvens vão passando, vê o novo céu se abrindo, vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Que o sol do nosso Pai maior, de Jesus, possa limpar espiritualmente cada um de nós, renovando as nossas energias, chamando a cada um de nós a responsabilidade que nós temos aqui na Terra de caminhar melhor, de amansar o nosso coração, esse nosso gênio que às vezes é meio complicado. Que Deus ajude a cada um de nós a se harmonizar perante as suas leis, Pai. E queremos agradecer, muita gratidão. É um ato que nós temos que fazer diariamente, agradecer, porque nós temos o hábito de reclamar. Então nós temos que acordar agradecendo pela vida, agradecendo os desafios e pedindo força. Então, Pai, muito obrigado pela vida, pela oportunidade de ainda estarmos no planeta de provas e expiações, e se Deus quiser, nós vamos focar e vamos investir na nossa evolução espiritual e sermos dignos de participar no futuro de um mundo de regeneração. Obrigado aos mentores da casa, obrigado ao querido irmão Marcos pelas suas palavras, o seu carinho, que Deus abençoe a sua família. Lembrando a todos da importância do culto do Evangelho no lar, a importância de orarmos mais. Que Deus nos ajude. Lembramos das nossas sessões de quintas-feiras, às 15h. Lembramos de todo o trabalho de estudo que nós temos na nossa casa. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.